O tema da nossa palestra agora é o Pacto Global, a Agenda 2030 e o conceito ESG. O nosso palestrante é Rodolfo Nardes Cirol. Rodolfo começou sua carreira no setor de energia em 2001 como gerente ambiental da Duke Energy. Ele se juntou à CPFL Energia como gerente ambiental em 2010 e em 2011 tornou-se diretor ambiental. Formado em oceanografia, possui mestrado e doutorado em zootecnia e 2 MBAs, Estratégia e Gestão de Pessoas. Tem pós-MBA em Inovação pela HSM, é formado no Programa de Negócios e Sustentabilidade da Universidade de Cambridge. É membro do Conselho da Enercan, da Ceram e da Foz do Chapecó. Atualmente, ele preside a Fundação COGE, e é membro do board da Rede Brasileira do Pacto Global. A mediadora dessa nossa última palestra do primeiro dia é a professora, doutora, economista e conselheira do Corecon São Paulo, Nancy Gorgulho Braga. Sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigada. Quero agradecer primeiro ao Dr. Rodolfo pela disponibilidade, pela atenção, por fazer parte desse congresso, nos brindando com uma palestra, nesse congresso para o maior e melhor e mais importante estado do Brasil. Muito obrigada, doutor Rodolfo. Tem uma coisa no seu currículo ainda que vou mencionar aqui, que ele é presidente do Conselho de Administração do Pacto Global do Brasil. Então, com certeza, o senhor tem muito a nos acrescentar aos empresários, às empresas, sobre isso tudo, esse conceito ESG, que está tão famoso. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite, doutora Nancy. É realmente um prazer estar aqui com vocês, esse congresso paulista de economia, né? Queria agradecer muito o convite de todos os organizadores, mas principalmente a doutora Nancy, que foi assim super carinhosa em toda essa preparação, toda essa discussão sobre o que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Então, estou muito feliz representando aqui uma instituição que eu tenho muito carinho, que é o Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, e também poder falar sobre os conceitos ESG ou ESG, que a gente chama, que envolve todas as questões ambientais, sociais e de governança tão importantes hoje, tão questionadas pelas empresas e que sacodem todo o CEO e todo o conselho de administração das grandes empresas. Eu gostaria de falar, né? Eu acho que o Pacto Global é uma iniciativa, as Nações Unidas, ela sempre foi muito importante para reunir todas as nações em prol de um objetivo comum. As Nações Unidas que surgiram logo depois da Segunda Guerra Mundial, como um grande agente pacificador e de negociação entre os mais de 160 países, 186 países que integram as Nações Unidas. Teve no seu secretário-geral, Kofi Annan, em 2000, um insight super importante, onde ele identificou que, sem ter uma iniciativa empresarial, seria muito difícil alcançar os objetivos das Nações Unidas. Então, o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, a desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Como eu falei, né, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes entre empresas e organizações distribuídas em mais de 70 redes locais que abrangem 160 países. Eu fico à disposição para a gente poder iniciar esse bate-papo, doutora Nancy. Olha, começou esse Pacto Global por iniciativa do secretário da ONU, o senhor Kofi Annan, né? Exato. E os 10 princípios principais da governança das empresas, de sustentabilidade. Eu poderia fazer
algumas perguntas e o senhor vai respondendo, porque nós temos muitos alunos, inclusive, e eu acho que seria muito esclarecedor para os alunos já saberem disso, não só para os empresários, pode ser? Pode, por favor, eu acho que seria ótimo dessa forma. Então, você é o Charmaine da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Qual é a proposta do Pacto Global no Brasil? Bom, o Pacto Global no Brasil, ele está desde 2003. Ele, durante 3 anos aí que ele começou a ter toda essa incubação dele, a sede desse movimento das Nações Unidas é em Nova York, e ele começou a tomar corpo, principalmente com a agenda do milênio da própria ONU. Então, o Pacto Global da ONU no Brasil é uma plataforma que reúne o setor empresarial para atuar com impactos mensuráveis nos famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se traduzem em 17 compromissos. Desses 17, todos eles têm metas mensuráveis, são 166 metas até o ano de 2030, que passam desde a erradicação da pobreza, o trabalho igual para as mulheres, salário digno, acesso à educação, acesso à saúde, a saneamento básico, energias renováveis, combate às mudanças climáticas, acesso acho que eu já falei, mas trabalho digno, conservação dos ambientes terrestres, conservação dos oceanos, e um dos ODS que eu mais gosto, que é o ODS 17, é o último deles, que fala sobre o trabalho cooperativo entre as diversas organizações. E como um programa da ONU, a Rede Brasil acessa o conhecimento de diversas agências da própria ONU e conta com o envolvimento do poder público, de instituições de ensino e da sociedade civil para gerar impacto. Com isso, representa um ambiente, ao mesmo tempo, neutro, mas muito dinâmico. É uma experiência da ONU em ações nos negócios frente aos desafios mais críticos de atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, seja em países subdesenvolvidos, seja em países em desenvolvimento ou países já desenvolvidos. Alavancar o potencial da comunidade empresarial como um agente de transformação também é garantir a competitividade dos negócios na economia mundial e a inclusão das lideranças em fóruns decisórios globais e de referência. Esse aqui é um ponto super importante. O Pacto Global, ele não é uma iniciativa de uma ONG ou de alguma coisa que queira proteger um certo sentido. Por que as empresas estão representadas nesse ambiente? Simplesmente porque todas essas atividades, erradicação da pobreza, sem dúvida nenhuma, se você não está sensível a isso, eu gostaria de sensibilizá-lo por um outro aspecto. Se você está dentro de uma empresa, dentro de uma organização, isso representa massa de renda. Isso significa economia, isso significa consumo, isso significa emprego. Então, se a gente tem todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável atingidos, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de mais 14 trilhões de dólares na economia global até 2030, representando no Brasil alguma coisa entre 800 milhões a 1 bilhão, 800 bilhões a 1 trilhão de dólares só na América Latina. Então, isso daí representa muito desenvolvimento para todos nós. Eu vou dar um exemplo do meu segmento. Eu trabalho numa empresa de energia aqui da região de Campinas, interior de São Paulo, chama CPFL, e a CPFL tem algum interesse em, por exemplo, erradicar a pobreza ou saneamento básico? Vamos pensar assim. Cara, se eu tenho uma condição de eliminar a pobreza, eu certamente vou aumentar consumo, e o consumo de energia está na base da atividade econômica. Se eu trabalho com saneamento básico, só eu apoio o saneamento básico, hoje, para nós, que somos uma empresa tanto de geração de energia, transmissão, quanto de distribuição, a gente hoje tem o segmento de saneamento básico como o maior consumidor de energia no nosso segmento. Então, se eu consigo ampliar isso ainda, certamente vai trazer mais negócio para mim, além de eu erradicar várias doenças, vários problemas e partilhar aí desse desejo de uma sociedade mais desenvolvida.
Ótimo. Posso perguntar uma outra? Nas últimas 2 décadas, ouvimos muito falar em sustentabilidade empresarial, e por que agora se fala em ESG? Antes era sustentabilidade empresarial, Exato. agora entrou a governança e é o Environment, Social and Governance. Quais as É. diferenças? Bom, nos últimos tempos, o termo ESG, né, o ESG, tem ganhado grande visibilidade, graças a uma preocupação crescente do mercado financeiro sobre a sustentabilidade. As questões ambientais, sociais e de governança passaram a ser consideradas essenciais nas análises de risco e nas decisões de investimento, colocando forte pressão sobre o setor empresarial como um todo. A aparente novidade parece tirar o sono das organizações que buscaram entender o que é o ESG e as adaptações necessárias para estar em conformidade com essas exigências. Mas, na verdade, ESG não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade empresarial. Isso é um ponto super importante. Tem um relatório muito interessante da PwC que fala que até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos da Europa estarão em fundos que consideram os critérios ESG, o que representa 8,9 trilhões de dólares, em relação a 15% no final do ano passado. Isso é um aumento. Além disso, 77% dos investidores institucionais pesquisados pela PwC disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos 2 anos. A gente pode estar vendo aqui o fim de alguns conglomerados e, lógico, o surgimento de outros. Mas no Brasil, só para vocês terem uma ideia, os fundos ESG captaram 2,5 bilhões de reais em 2020, mais da metade da captação veio de fundos criados nos últimos 12 meses. Este levantamento foi feito pela Morningstar e pela Capital Reset. Ou seja, são informações super novas aí, e o mercado realmente está em ebulição. Eu vejo pelos aplicadores do mercado de capitais. Como analistas de mercados e fundos de investimento selecionam as empresas pelo critério ESG? Esse é um ponto-chave, porque para cada setor da economia, vamos pensar que o setor de energia aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma, o que a gente precisa fazer chamam de deep dive, né, ou manter o foco sobre o que são temas materiais para o setor de energia. Por exemplo, a fonte de energia. Você está trabalhando com fontes renováveis ou você está trabalhando com fontes térmicas ligadas a combustível fóssil? Por que isso é importante? Porque o investidor analisa que se ele está dependendo de uma termoelétrica a combustível fóssil, a precificação do CO2 emitido, ela está chegando. Além disso, combustível fóssil, ele sempre está, ele é uma commodity e ele oscila muito. A gente está vivendo essa crise da guerra na Ucrânia e isso despertou uma explosão no preço dos combustíveis fósseis. Então, isso são riscos materiais. Se você está trabalhando com combustíveis, ou melhor, com fontes renováveis, isso ameniza toda a tua situação, além de você não ter a externalidade, que a gente chama, negativa de emissão de particulados, de CO2, de gás de efeito estufa na atmosfera. Agora, se você estiver trabalhando dentro do segmento de cimento ou de metalurgia, você precisa analisar quais são os temas materiais daqueles processos. Por exemplo, às vezes o consumo de água é um driver muito importante. Às vezes a disponibilidade de mão de obra ou até de matéria-prima é um ponto-chave para o sucesso ou insucesso do seu negócio. Às vezes você está alicerçado em uma única mina para explorar um único metal e, de repente, existe alguma legislação ou alguns movimentos sociais contra essa mineradora, e isso pode representar um risco gigantesco. Então, é por isso que os critérios de não se expor em relação ao meio ambiente, não se expor em relação à sociedade, e sim promover o valor compartilhado à sociedade. E também deixar de maneira clara para o investidor
como que você faz a sua tomada de decisão. A organização ela precisa deixar muito claro se o driver dela, único e exclusivo, é maximizar a receita do acionista, se é gerar valor compartilhado com a sociedade, é trabalhar em outros indicadores de preservação ambiental ou de disseminação de boas práticas junto à sua vizinhança e à sua cadeia de valor. Então, essas práticas é que trazem muito a questão dos analistas avaliarem uma empresa melhor que a outra para aportar o seu recurso, ou seja, a empresa que apresenta menor risco para o capital que está sendo aportado. Ótimo. Sabemos que 68% das empresas listadas na B3 falam que têm práticas ESG. Qual a vantagem para as empresas aderirem a essa nova agenda? Muito bom, muito bom. E você sabe que hoje está com 68%, mas há 2 anos atrás a gente estava na ordem de 22%, 23%. Sem dúvida nenhuma, nos últimos 2 anos e meio, que coincidem praticamente com a pandemia, a gente teve um movimento muito forte nesse sentido das empresas adquirirem as práticas ESG. E aqui eu preciso dar foi um divisor de águas, uma carta do gestor do principal fundo global de investimento, chamado BlackRock. BlackRock é o nome do fundo, o nome do gestor é Larry Fink, e o Larry Fink ele anunciou em Davos, no World Economic Forum, em 2020, no final do mês de janeiro, uma carta mostrando que todo o aporte de recursos que ele tem será destinado para empresas que têm o conceito ESG, porque ele via que as empresas que não estão aderindo ao movimento ESG, elas apresentam muito risco para o capital, e isso é uma forma de mitigar os riscos para o investidor. A partir de janeiro de 20, né, a pandemia veio em março de 20 aqui para nós no Brasil, aquilo ali coincidiu de vir como uma avalanche. Então, muitas empresas não estavam preparadas e precisaram correr atrás de mostrar o que era a empresa em termos de meio ambiente, sociedade e governança. Ali teve uma mudança disruptiva. Todas as empresas, e você conhece muito bem, doutora Nancy, elas fazem aquele relatório de sustentabilidade, lindo e maravilhoso, cheio de fotos de criancinhas, catavento, né, um jardim bem bonito, mas elas ali, até aquele momento, elas falavam o que elas tinham feito no ano anterior, o que tinham feito de bom naquele ano. A partir desse momento, a partir de janeiro de 2020, as empresas tiveram que assumir compromissos para frente. Ou seja, as empresas, os gestores, passaram a ter drivers bem definidos, com metas aonde que eles iam chegar com a gestão das empresas em termos de meio ambiente, sociedade e governança. Na empresa que eu represento, para você ter uma ideia, a gente assumiu 15 compromissos públicos, onde 5 deles eram um pilar de energias renováveis, outro pilar com 5 indicadores de soluções inteligentes para os nossos clientes, e um terceiro pilar super importante, com 5 indicadores também, de valor compartilhado com a sociedade. Então, a partir desse momento, o ESG passou a ser um driver para o planejamento estratégico das empresas, para onde elas estavam se direcionando. Esse é um fator assim, super importante. Eu sempre faço uma analogia, né? Se a gente tem bastante alunos aqui, eles vão entender muito fácil, que as empresas deixaram de olhar para o retrovisor, né, para saber o que elas tinham feito, para olhar para o para-brisa, para onde elas iam. Então, incluir mulheres, incluir minorias, ter mais... escutar mais o cliente, apostar em inovação, combater as mudanças climáticas, desperdício de matéria-prima, geração menor de resíduos, ela tem que assumir compromissos. Hoje, empresas grandes como Natura, Ambev, Boticário, todas elas estão assumindo muitos compromissos de forma assim, bastante explícita. E isso daí tem uma relação
muito econômica. Por exemplo, na CPFL, a gente trabalha com ciclo de vida dos produtos. Então, todos esses produtos que eu, às vezes, vou fazer uma modernização numa rede de distribuição, numa rede de subtransmissão, eu retiro a parte velha e coloco uma parte nova para melhorar a eficiência. O que que eu faço com a parte velha? Eu reciclo, eu coloco para ser reutilizado o que pode e coloco dentro da cadeia reversa para que ele seja o melhor uso possível daquilo ali. Para você ter uma ideia, na nossa organização, isso já representa um EBITDA anual da ordem de 50 milhões. Então, eu não estou falando que a sustentabilidade está gerando custo, não que o ESG está gerando custo, ele está, ao contrário, ele abriu uma linha de negócio e está gerando receita adicional, com mais empregos, com menor impacto ao meio ambiente e com valor com a sociedade. Só de gerar mais empregos, impostos e tudo, é fantástico para as comunidades onde a gente está inserido. Ótimo. Olha, eu ainda tenho mais outras perguntas para fazer, mas eu vou fazer essa daqui, que é do senhor que já me veio aqui, Ayrton Miller Pelissari. Ele pergunta como as empresas brasileiras vêm se adequando às iniciativas de sustentabilidade. O senhor tem algum dado sobre isso? Bom, acho que esse número da B3, né, da nossa Bovespa, ela é fantástico, né, 68% das empresas listadas. Mas eu queria dar um sinal que, por exemplo, a empresa que eu também estou, a CPFL, ela está listada, ela tem critérios elevadíssimos de ESG, mas isso não é suficiente. O mais importante, nós, como uma grande empresa, como um grande player do setor, é movimentar a minha cadeia de fornecedores. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos 4.500 fornecedores ativos que trabalham que fornecem serviços, produtos, materiais para a CPFL, e a partir do momento que eu coloco critérios de sustentabilidade para eles me fornecerem, eles começam a se desenvolver nesse processo. Então, eu gostaria de dar a boa mensagem para o nosso colega Pelissari, que o grande movimento é primeiro pelas grandes empresas. Então, para você ser um fornecedor hoje de uma Ambev, cara, você tem que ter uma cadeia de custódia de todo o seu produto, o quanto que consumiu de água, o quanto que pegou de matéria-prima, o perfil dos seus empregados, se existe diversidade ou não existe diversidade, se você paga salário digno ou não, se você fez todas as contribuições necessárias e se você faz valor compartilhado com a sociedade também. Ou seja, nós, inclusive aqui eu quero fazer um pouquinho de merchandising para o Pacto Global. O Pacto Global no Brasil, ele é a terceira maior rede do mundo e a rede que mais cresceu no período de pandemia, justamente provendo o melhor ambiente para troca de experiências e as melhores práticas no meio empresarial. Então, se alguém tem interesse, pode acessar a Rede Brasil do Pacto Global, fazer a sua filiação. É lógico que a gente exige uma carta do CEO se comprometendo com os 10 princípios, se comprometendo com a nossa estratégia de atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ótimo. Olha, então agora outra. Você poderia comentar sobre ESG Bonds? Como esse instrumento é utilizado pelas empresas para financiamento de projetos? Essa é outra parte super interessante quando a gente fala de ESG, porque hoje a gente conseguiu ocupar a sala do CFO, né? Antigamente o cara de sustentabilidade ele era encarado como um cara que traz custo para a empresa. Mas hoje se revelou não só uma grande oportunidade para as organizações, mas a oportunidade de você fazer linhas de financiamento, adquirir linhas de financiamento com metas atreladas à ESG. Então, a gente tem um exemplo emblemático aqui, a CPFL foi a primeira empresa a fazer um ESG Bond em relação a energias renováveis. A gente financiou um dos parques eólicos que a gente tem lá no Rio Grande do Norte. Um outro que deu muito o que falar também foi da Suzano, que inclui metas, por exemplo, de sair de um patamar de 20% de mulheres em liderança, em cargos de liderança, para 30% de mulheres em cargo de liderança,
até 2030, e isso tudo atrelado ao financiamento. Esse financiamento, o investidor que quer aportar o recurso, ele está interessado no seu desempenho ESG e no seu desempenho econômico. Então, o desempenho econômico, ele praticamente virou o default, né? Default não, o business as usual, a prática comum. Você tem que dar o retorno, mas você tem que dar o retorno de uma maneira que o financiador quer ver. Então, você está incluindo mulheres, você está incluindo negros, você está evitando a emissão de CO2, você está diminuindo o consumo de água por produto. Como que você está organizando tudo isso? E isso gera dinheiro para as organizações com um spread de financiamento menor. Então, se você tem aí um financiamento da ordem, vou dar um chute aqui, da ordem de 6,5%, 7% ao ano, talvez com práticas ESG você poderia participar aí com 6, 6,5%, e 0,5% a hora que você está falando de bilhões aí, é muito significativo, né? Muito. Aí o CFO adora, daí o CFO adora. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tá. Vou perguntar outra. Como poderia... não, essa eu já fiz. Para atingirmos as metas de cada objetivo dessa agenda global até 2030, a Rede Brasil do Pacto Global criou a campanha O Futuro que a gente quer, junto com empresas do setor privado. E esse aqui no Brasil, é falar um pouquinho sobre isso. E se a ESG é mais uma onda do mercado ou se veio realmente para ficar? Eu já sei a resposta, mas agora esse movimento da Rede Brasil do Pacto Global, ele é realmente muito importante, porque a gente tem um lema lá, é um mantra para todos nós. A gente precisa fazer esses objetivos de desenvolvimento sustentável para não deixar ninguém para trás. A gente não vai ter um ambiente de negócio saudável, a gente não vai ter uma sociedade próspera se a gente deixar grupos para trás. Então, essa questão de olhar a economia como um todo, saber que isso é bom para as empresas, é bom para o negócio, trabalhar todas essas, a gente chama de passivos da nossa sociedade, né? Do saneamento básico, a moradia, a escola, todos eles, a saúde pública, todos eles são super importantes. Eu falo assim, dentro da CPFL, né? A gente tem nos hospitais, por exemplo, a saúde, eu preciso sempre incentivar um hospital novo, uma ampliação, porque aquilo também consome energia. Eu posso ser até meio cético, né? Falar assim, pô, mas você só está olhando dinheiro? Não, eu não estou olhando só dinheiro. Eu quero um melhor atendimento para a sociedade, mas isso vai me trazer dinheiro também, vai me trazer oportunidades de negócio. E essas práticas, esse futuro que a gente quer, é que ninguém fique para trás. A gente quer uma sociedade próspera mesmo, e a gente, com isso, um ambiente profícuo. E se você me pergunta se ESG é uma moda, né, ou se ela veio para ficar, eu te diria assim que quem não é ESG hoje, ou será, ou não estará mais aqui. Hoje, o ESG não quer dizer mais um grande diferencial, mas quem não tem ESG está cada vez mais difícil de se colocar no mercado, seja por meio de grupos de clientes mais exigentes, sejam por questões de financiamento, por exemplo, o BNDES. O BNDES já colocou claro que os próximos financiamentos, todos eles vão ter que ter critérios ESG em relação a, por exemplo, emissões de CO2. Todos os projetos financiados pelo BNDES terão essa condição. Então, eu te diria assim que é um momento super importante, porque a gente vai ter essas práticas inseridas e disseminadas em todo o mercado, e quem não tiver inserido nelas vai perder. Quem tiver com elas ainda tem a chance de ganhar e seguir para a sua perenidade como negócio. Aqui tem uma pergunta que chegou aqui no meu WhatsApp, não sei se dá tempo, vamos ver que falta pouco tempo. Energia e saneamento alinhados à ESG com energia limpa indicam e apontam ser os grandes investimentos futuros? Sem dúvida, sem dúvida. B3, a nova lei de saneamento é fantástico. Isso daí com certeza,
é um grande caminho a ser seguido. Tá bom, acho que nós estamos dentro do tempo. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora a sua palestra, vai ficar registrada, guardada para o acervo do Corecon. Eu quero agradecer em nome do Corecon, em nome do Sindecom, que é o Sindicato dos Economistas, onde eu sou diretora também, em meu nome, pela sua... Voltamos. Eu queria agradecer ao Rodolfo e à Nancy, que participaram da nossa última palestra,